Oi pessoal, tudo bem? Então vamos lá, vamos continuar a segunda parte da aula de cheque. Vamos continuar aqui com a figura do interveniente, do beneficiário, né? Tá ok? Hoje todo mundo já tá logado aí, que bacana. Quem tá por aí, pessoal? Coloquem seus nomes aí para me mandar um alô para vocês. Quem mais? Por favor. Quem mais está aqui logado? Acelera. Vamos lá. Olá, tudo bem? Israel, Luciano. Coloquem se são daqui de Cuiabá todo mundo. Maiara. Um abração para Maiara. Miriam, entrou agora. Bom dia. Jocileide, como vai, Jocileide? Tudo jóia? Carol? Ok. Vamos lá. Ângeles, ou Ângeli Espíndola. Ok. Bem, pessoal, vamos então dar continuidade à segunda parte. Já vimos requisitos, conceitos, já vimos a questão de alguns intervenientes, dando sequência nessa parte dos intervenientes, né? Não esqueçam de estar compartilhando com seus colegas essa aula também. Às vezes você pode estar ajudando um colega que esteja com alguma dúvida a respeito de direito cambial, né? Normalmente é aquela disciplina que a gente se enrosca um pouquinho lá na graduação, e espero estar trazendo uma situação mais simples para vocês, né? Explicando aqui a respeito do cheque, né? Bem, vamos então, quem tem meu material, meus alunos aí da Unic, um abraço a todos vocês, né? Vamos continuar então a questão das figuras intervenientes, falando a respeito do beneficiário, né? Do beneficiário. Quem seria então o beneficiário aqui? Bem, estamos aqui com o título de crédito, cheque. Beneficiário é aquela pessoa que está recebendo o título de crédito. Então aqui no caso nós temos um cheque aqui, onde o beneficiário de forma nominativa está para nossa figura aqui, o estélio, ok? Para o estélio. Bem, você precisa lembrar o seguinte: dentro do nosso ordenamento jurídico é vedado, de forma regra geral, é vedado que os títulos de crédito sejam ao portador, tá? De forma geral. Não há possibilidade de eu ter uma letra de câmbio ao portador, de eu ter uma nota promissória ao portador. O único título dentro do nosso ordenamento jurídico possível de ser ao portador é o cheque. E mesmo assim, eu tenho uma limitação no seu valor. Só posso ter então cheque ao portador até o valor de R$100. Pessoal, isso aqui foi consequência de quando foi instituído o Plano Real. O Plano Real, ele é regulado pela Lei 9.069 de 1995, tá? E lá no seu artigo 69, ele fixou o seguinte: que a partir de 1º de julho de 1994, fica vedada a emissão, pagamento e compensação de cheque de valor superior a R$100, sem a identificação do beneficiário, tá? Então, a partir dessa data, e obviamente essa lei ainda é válida, né? A partir dessa data, o cheque não pode ser mais emitido ao portador, ou seja, pode ser emitido ao portador somente até o valor de R$100. Acima desses valores, não podem. O que você precisa lembrar na hora da prova? Bem, que o cheque é ao portador até R$100, isso é fácil você lembrar. Mas aí o examinador vai perguntar para você o seguinte: escuta, e esse cheque ao portador? Como que será, que tipo de transmissão ele poderá ser feita para esse cheque? E você vai ter que responder o seguinte: a transmissão poderá ocorrer pela mera tradição, a simples entrega da carta, ou endosso se a pessoa preferir, mas a transmissão ocorrerá pela tradição. Bem, a segunda possibilidade de ser emitido cheques acima do valor de R$100, são os nominativos. Os nominativos, ou seja, eu tenho que colocar o nome da pessoa a quem estou transmitindo então esse cheque, tá? E aí nós temos uma classificação aqui. Eu posso ter o cheque nominativo à sua ordem,
E aí você tem que lembrar que quando tiver a sua ordem ou a quem ele ordenar, né? A quem eu estou entregando para, no caso aqui, o estelionato, ou a quem ele ordenar, a quem ele transmitir esse título de crédito, esse título será transmitido pelo endosso normal. É essa pergunta que o avaliador vai fazer para você lá na prova do concurso. Olha, os cheques nominativos, a sua ordem, aonde que eu identifico a sua ordem? Talvez vocês não consigam verificar aí na tela. Mas bem aqui, após o nominativo, bem pequenininho aqui, o cheque já vem um pré-preenchimento escrito o seguinte: ou a sua ordem, tá? Esse comando aqui vai falar que esse título deve ser transmitido, esse cheque deve ser transmitido por endosso, ok? Então ele será transmitido por endosso normal. A segunda situação é quando eu tenho o cheque, nominativo, mas não a sua ordem. Você lembra da minha aula de teoria geral que eu falei para vocês dessa situação? O título de crédito, quando é emitido com não a sua ordem, lembre-se, eu não estou impedindo aqui o cheque de ser transmitido, mas eu estou falando que deve pagar ao fulano, a esse favorecido, de forma nominativa, e que a transmissão desta pessoa não será mais com os efeitos do endosso, mas sim com efeitos de cessão civil de crédito. E aí muda todo o contexto do aspecto jurídico desse título. Ou seja, você vai ter aqui nesse cheque a possibilidade de se opor às exceções pessoais. Lembra do princípio da inoponibilidade das exceções pessoais? Você vai ter aqui uma situação de autonomia relativizada, podendo ser alegado então nos embargos do devedor o negócio subjacente. A abstração aqui fica fraca. Os títulos de crédito, a defesa do devedor fica mais fácil. Então vamos lembrar aqui, o beneficiário, né? Quanto à questão do beneficiário, ele pode ser nominativo a sua ordem, que vai ser transmitido por endosso, nominativo não a sua ordem, que vai ser transmitido por cessão civil de crédito, e aqueles que são ao portador, que a transmissão será pela mera tradição, a mera entrega do cheque para outra pessoa, ok? Então, superado essa parte, deixa eu ver se não esqueci nenhum detalhe a respeito disso para vocês. Vamos falar então já que nós estamos falando sobre questão de endosso, né? Vamos lembrar a respeito do endosso póstumo. Você lembra do endosso póstumo? É possível ter um endosso póstumo, ou com a outra denominação também, endosso tardio, é a mesma coisa, né? Em um cheque? Sim, podemos ter sim. O endosso póstumo pode acontecer no cheque. E de que forma acontece? Está lá previsto no artigo 27 da lei do cheque. Quando vimos a parte da teoria geral, eu falei para vocês, olha, o endosso póstumo é aquele que é transmitido após o protesto. Se acontecer um endosso após vencer o título, protestou, nesse marco divisório do protesto, e existir a transmissão desse título após esse marco, dessa data, bem, posterior ao protesto, nós estamos caracterizando o endosso póstumo. Qual a preocupação? Bem, o endosso póstumo produz efeitos de cessão civil de crédito, tá? Então eu tenho a relativização do princípio da autonomia de forma bem geral, tá? Então eu tenho uma outra situação jurídica na questão da defesa do devedor, tá? Bem, nesse caso então, nós temos que ficar atentos quanto ao cheque, porque eu tenho aqui 3 hipóteses para caracterizar o endosso póstumo. A primeira segue a regra geral. Aquele cheque que é protestado e depois é endossado, ele vai ser considerado endosso póstumo. Acontece que eu tenho uma outra situação também, que é a segunda,
que é o que o legislador chama de declaração equivalente. Equivalente ao quê? Equivalente justamente a um protesto, onde vai demonstrar a inadimplência. É aquele carimbo no verso do cheque, quando o cheque é devolvido por algum motivo, seja ele sem fundos, seja ele sustado, ou seja por outros motivos, erro de preenchimento ou mesmo prescrito. Tá? Aquele carimbo de devolução no cheque é uma declaração equivalente da inadimplência. Se o banco bater o carimbo, devolver o cheque e o beneficiário transmitir, né, aquele que é o tomador, transmitir esse título por endosso a outra pessoa, esse endosso será póstumo. Esse endosso será póstumo ou tardio, terá efeitos de cessão civil de crédito. Mas não paramos por aí, pessoal. Nós temos a terceira situação, muito importante para que você possa também lembrar. A expiração do prazo de apresentação e a transmissão após essa expiração do prazo de apresentação também produz efeitos de cessão civil, também é considerado endosso póstumo. Lembram quando eu falei a respeito da apresentação? A apresentação pode ser da data da emissão do cheque, pode ser de 30 dias dentro da praça ou 60 dias fora da praça. Então imagine, você está com o cheque dentro da praça, 30 dias para apresentação. Depois eu transmito esse cheque no 31º dia e por endosso. Que tipo de endosso é esse? Endosso póstumo ou endosso tardio. Produz efeito de cessão civil de crédito. Ok? Então fiquem ligados. 3 hipóteses para que eu possa então caracterizar o endosso póstumo. A primeira, protesto como marco divisório. Após o protesto, endosso póstumo. A segunda, declaração equivalente, carimbo de devolução do banco. Após aquele carimbo, transmitiu endosso póstumo. E a terceira, a expiração do prazo de apresentação. Prazo de apresentação dentro da praça, 30 dias. Fora da praça, 60 dias. Fez após isso a transmissão do título, endosso póstumo, endosso tardio. É isso que diz o artigo 27 da Lei do Cheque, que eu vou ler rapidinho aqui para vocês. O endosso posterior ao protesto, ou declaração equivalente, ou expiração do prazo de apresentação, produz apenas os efeitos de cessão, ok? Mas claro que isso é impossível. Fica ligado, porque essa é uma especificidade do cheque, e quando cai questões sobre cheque de endosso póstumo, o avaliador vai lhe perguntar isso. É isso que ele vai explorar com você na hora do concurso, ok? Bem, vamos lá. Já falamos referente à questão da apresentação. Deixa eu pegar aqui um pouco o nosso gráfico, para que a gente possa falar um pouquinho do prazo de apresentação. Deixa eu ver onde está. Só um instante, pessoal. Aula ao vivo é isso, né? É igual no Faustão. A gente precisa procurar um pouco aqui o material. Mas vamos lá. Eu tenho aqui uma parte do material aonde, só para que vocês saibam, deixa eu ver se está aqui, só um instante. Eu juro que eu tinha esse material aqui. Eu acredito que não tinha. Bem, não tem problema. Aqui. Vamos lá. Aqui, pessoal. Vamos falar então um pouquinho da apresentação. Eu aproveitei para pegar esse gráfico a respeito da ação de execução. É essa parte só que nós vamos utilizar. O importante é que você conheça esta estrutura aqui da parte de execução. Então nós temos da data da emissão do cheque, nós temos esse período aqui que é o período de apresentação, ok? Esse é o período de apresentação. O que eu quero dizer para vocês? Esse período de apresentação é um período importantíssimo. É o período onde obrigatoriamente o emitente do título tem que possuir fundos para poder honrar o cheque. Se ele não tiver fundos e emitir um título de crédito, ele está praticando
uma das condutas previstas lá no Código Penal, que é o estelionato, uma das modalidades de estelionato. Artigo 171. Essa modalidade, se você for lá no Código Penal, no artigo 171, parágrafo 2º, inciso 6º, você vai ver que a conduta de emitir cheques sem fundos, tá? Ou frustrar pagamento, que seria o caso de você sustar ou dar uma contraordem em um cheque sem justo motivo. A importância da apresentação é a vinculação desta obrigação do emitente em disponibilizar fundos para que o tomador, o beneficiário, durante esse período possa fazer a apresentação do cheque no banco. Então, obrigatoriamente, ele terá que ter esses fundos. Bem, isso está previsto, turma, justamente, essa previsão está no artigo 33 da lei do cheque, tá? No artigo 33. E essa apresentação, como eu já expliquei na aula anterior, na aula do cheque número 1, é justamente contado da data da emissão, então, da data da emissão até a expiração do prazo. Se for da praça, 30 dias. Se for fora da praça, 60 dias. Ok? Bem, e na sequência, nós temos, após expirado esse prazo de apresentação, nós temos na sequência a execução. Tá? Ou seja, desculpem, nós temos na sequência o prazo de prescrição, que está então aqui configurado aqui nesse gráfico que nós estamos mostrando aqui para vocês. Tá? Bem, essa é a estrutura da possibilidade de entrada com ação de execução. Durante todo esse período, se o apresentante, aquele que é o beneficiário, depositar esse cheque e o cheque voltar e apresentar de novo, voltar novamente sem fundos, ele poderá então promover uma ação de execução. Ok? Tá? Bem, qual que é a prova que se faz para a apresentação? A pergunta é bem simples. Professor, eu tenho um cheque. Eu poderia simplesmente propor uma ação de execução sem ter apresentado esse cheque no banco? Ou poderia eu pegar esse cheque e simplesmente protestar para depois promover uma ação de execução? Bem, a minha resposta é não para você. Porque o título tem que existir a apresentação para o banco. Ou seja, deve haver o depósito, nem que seja na boca do caixa ou mesmo na conta corrente do próprio beneficiário. Então, a apresentação é necessária. Então, qual é a prova de que eu apresentei? A declaração equivalente, o carimbo do banco de devolução. Isso prova, evidentemente, que você fez a apresentação. Esse carimbo pode ser o carimbo do próprio banco, tá? Ou então o carimbo de compensação, quando você pega um cheque de outro banco e deposita na sua conta. Quem vai bater o carimbo de devolução não vai ser o próprio banco, e sim nesta câmara de compensação. Até para protestar, uma curiosidade que quero trazer aqui para vocês, mesmo que a legislação traga que a prova também se prova a apresentação mediante o protesto, que é a regra geral, se você levar um cheque sem o carimbo de apresentação no cartório para protestar, o cartório não vai processar esse protesto, porque você ainda não fez a apresentação devida. Até para o protesto, necessariamente eu tenho que ter o carimbo de apresentação desse cheque, ok? Então, em resumo, pela legislação, são três as provas que eu tenho para a apresentação, ou seja, que eu consigo comprovar que eu apresentei: o carimbo do banco, do próprio sacado, o carimbo de compensação, e terceiro, o protesto. Lembrando que o protesto só vai acontecer se eu tiver carimbado, com cheque carimbado, senão o banco não vai processar isso, ok? Bem, na sequência então, eu quero trazer para vocês
a situação quanto à apresentação, mas como curiosidade, eu ainda não vislumbrei esse tipo de matéria, ainda em nenhum concurso, nenhuma questão, mas é só para que você possa ter uma noção clara de como que funciona essa estrutura no Brasil. É uma estrutura diferenciada da própria Convenção de Genebra. Na Convenção de Genebra, o prazo de apresentação é o prazo prescricional, tá? Diferente no Brasil, que eu tenho um primeiro momento a apresentação e de forma sucessiva a prescrição. Isso vai ter inclusive consequências na própria estrutura da rescisão do cheque, que é a matéria que nós vamos ver o tópico que nós vamos ver daqui a pouquinho, tá? Então perceba o seguinte: o que a Convenção de Genebra ela define quanto à questão da apresentação? Define o seguinte, lá no seu artigo 40 da Lei Uniforme do Cheque, diz o seguinte, que se não for apresentado dentro do prazo estabelecido, existe a perda do direito de ação executiva contra todos os obrigados, inclusive o próprio emitente. Então o prazo na Convenção de Genebra, o prazo de apresentação é o prazo prescricional, podemos deduzir dessa forma. Como que funciona então os prazos lá na Convenção de Genebra? 8 dias para da emissão, o cheque emitido dentro do próprio país. Então vamos supor, eu estou lá em Portugal e tenho um cheque no Banco de Coimbra. Que chique, hein, pessoal? Tá? Tenho uma conta no Banco Coimbra. Não tenho conta lá fora, ok? Isso aqui é só um exemplo. Vamos lá. E aí eu emito o cheque em Coimbra lá dentro de Portugal mesmo, tá? Esse beneficiário que recebeu o meu cheque lá dentro, em Portugal, ele terá então um prazo de 8 dias só para fazer a apresentação. Se ele não fizer essa apresentação dentro dos 8 dias, ele perde a força executiva do título, não poderá me executar mais, ok? Bem, a outra hipótese é quando eu estou na mesma região do mundo, ou seja, dentro da mesma região. Saio de Portugal, dou um pulinho ali na Espanha e passo um cheque lá na Espanha. Qual é o prazo para apresentação? Ou seja, emitido na mesma região do mundo, Europa, tá? 20 dias a apresentação. Agora, saio de Portugal, venho para o Brasil e emito esse cheque meu do Banco de Coimbra de Portugal aqui no Brasil. Qual é o prazo para apresentação? O prazo são de 70 dias, ou seja, emitido em outra região do mundo. Aqui nós estamos no Brasil, América do Sul, e o cheque é justamente de Portugal, na Europa. Então 70 dias. Só como curiosidade, para que você consiga perceber que a estrutura, né, é óbvio que o cheque é um título internacional, ele é um título de crédito, onde tiver uma instituição financeira, existe o cheque. Todos os países que foram consignatários da Convenção de Genebra, eles possuem a executividade do cheque. Esta segurança jurídica foi colocado nas relações, na Convenção de Genebra, o título cheque, justamente para que pudesse ter uma segurança jurídica nas relações internacionais, tá? E então essa que é a importância de você estar sabendo, pelo menos como que funciona a executividade lá fora, principalmente o Brasil, que cada dia que se passa existem mais e mais empresários que possuem essa relação, esse intercâmbio com a questão de exportação de grãos e exportação de commodities agrícolas, ok? Então vamos lá, dando sequência então. Expliquei para vocês referente a essa apresentação para dar o pontapé inicial ao Instituto da Rescisão, pessoal. Ao Instituto da Rescisão. O que é uma rescisão? Você já deve ter escutado alguém falar assim: ah, eu depositei um cheque, o cheque foi sustado. O cheque foi sustado. Bem, ou seja, aqui está uma das modalidades de rescisão, né? No Brasil, como nós temos essa estrutura aqui, novamente, essa estrutura aqui de apresentação mais prazo, depois de expirado o prazo de apresentação, a prescrição, nós acabamos tendo, pessoal, duas modalidades, né?
pela Convenção de Genebra, só existe uma modalidade, que é a modalidade da contraordem. Mas no Brasil nós temos duas modalidades de rescisão. A primeira modalidade é a modalidade da sustação, que ela ocorre no período da apresentação. E a segunda modalidade é a modalidade da contraordem, que acontece já na segunda, no período da prescrição. Bem, aqui nós temos que ter uma diferenciação entre o que é sustação e o que é contraordem. A pessoa comum, a pessoa que está no dia a dia, no mercado, né, confunde-se muito esses dois conceitos, ou seja, acha que sustação e contraordem é tudo a mesma coisa, tudo está no mesmo balaio, e não é. Você tem que ficar muito atento, porque estas são questões recorrentes no seu concurso, aonde o examinador quer saber se você sabe essa distinção entre esses institutos, entre essas modalidades. Então, primeiro ponto, a sustação só vai ocorrer durante o período de apresentação. A contraordem vai acontecer durante o período de prescrição. Bem, o que visa? Qual que é o objetivo? Qual que é o objetivo da sustação? A sustação, ela visa impedir. Ela é a mesma coisa que você chegar assim: olha, eu tive um problema, aguarda, banco, aguarda, não paga ainda esse cheque. Por isso que a sustação tem efeitos provisórios somente durante o período de apresentação, dos 30 ou 60 dias, se é da praça ou fora da praça. Já a contraordem, ela tem um efeito definitivo, porque ela visa não impedir, mas desconstituir uma ordem dada. Olha, eu dei essa ordem, eu não quero mais pagar esse título de crédito. Professor, por que essa diferenciação? Ora, você lembra que eu falei para você que é obrigatório aquele emitente possuir fundos para poder honrar aquele compromisso? Lembram disso? Bem, então o legislador não poderia deixar de ser razoável, dizendo: poxa, se eu obriguei esse emitente a ter fundos, eu não posso dar essa autorização de desconstituir uma ordem dada. O máximo que posso dar de poderes para esse emitente é pedir para sustar, aguardar esse depósito durante o período de apresentação. Óbvio que durante o período prescricional eu já não tenho mais essa obrigação de manter fundos para poder, que caracteriza aquela situação daquele tipo de estelionato que nós vimos lá no artigo 171, parágrafo 2º, inciso 6º do Código Penal. Então, nessa situação, o legislador dá esse poder, então, para o emitente. Ora, se você não tem mais obrigação, porque a pessoa não depositou dentro do prazo de apresentação, então eu te dou o direito de você desconstituir a ordem dada através da contraordem, ok? Bem, dando sequência aqui, quem que pode, na verdade, fazer uma desconstituição, uma contraordem? Somente o emitente. Aquele que emitiu é o único que pode desconstituir a ordem que foi dada. Agora, a sustação, olha que interessante, é um outro ponto que é interessante para vocês, tá? A contraordem, nós temos... Oi, professor, que dia é o sorteio? Não estou sabendo o sorteio, depois nós falamos sobre isso. A contraordem, eu posso desconstituir, então, só o emitente pode desconstituir a ordem dada. Agora, na sustação, pessoal, olha que interessante, tanto o emitente pode pedir para aguardar, né, para sustar, como também o portador. Isso por quê? Quando eu faço a sustação, eu só posso sustar com motivo fundado em relevante razão de direito, ou seja,
furto, roubo, apropriação indébita daquele tipo. Então imagine, você dentro do estabelecimento comercial recebeu cheques de seus clientes e recebeu a visita do alheio, né? Foi furtado, foi assaltado no seu estabelecimento. Você vai ter que ligar para cliente a cliente para que ele, pelo amor de Deus, para que ele possa sustar esses cheques que estão ali postos no seu estabelecimento, para que não caia na conta ou que cause prejuízo a toda a sociedade? Não. Você mesmo, se tiver um mínimo de organização, você poderá então pegar com o número do cheque, fazer um boletim de ocorrência, você sendo o portador, e fazer a sustação nos cheques. Depois você vai entrar em contato com os clientes e pedir para que eles possam vir pagar a mercadoria que foi vendida, ok? Mas então temos esse detalhe: na sustação, tanto o emitente como o portador do título pode sustar. Tem efeitos provisórios durante só a apresentação, tá? Para que possa então dar essa sequência, ok? Bem, analisando outro ponto, e o sacado? O sacado pode analisar e recusar uma ordem de sustação ou uma contra-ordem? Não cabe aqui então, é uma situação idêntica, tanto para a sustação como para a contra-ordem. Ao sacado não cabe analisar o motivo invocado para aquela ordem dada de desconstituição ou de sustação, ok? Bem, eu falei a respeito do motivo da sustação, não quero esquecer referente ao motivo para a contra-ordem. A contra-ordem, por incrível que pareça, você tem motivos, não precisam ser fundados em relevante razão de direito, como acontece na sustação. Aqui basta um desacordo comercial que você pode desconstituir uma ordem dada, tá? Então uma relevância numa negociação você já pode constituir. Não esqueçam, pessoal, que aproximadamente há uns 3 anos para cá, o Banco Central soltou uma normativa dizendo o seguinte, que para que eu possa apresentar o pedido de sustação ou contra-ordem, necessariamente eu preciso fazer um boletim de ocorrência para fazer essa rescisão do título. Então, beleza, eu acho que é isso, essa parte de rescisão que nós tínhamos que falar, certo? Bem, dando continuidade, vamos finalizado aqui a parte de rescisão, vamos falar a respeito do pagamento parcial, que traz bastante dúvidas. Será que eu posso efetivamente, existe pagamento parcial do cheque? O que você acha, pessoal? O que vocês acham? De repente fica difícil para você conseguir visualizar isso, visualizar o pagamento parcial de um cheque. Mas nós temos essa previsão. Só que cuidado, essa previsão e autorização para pagamento parcial não é para o emitente, não é para o sacador, e sim para o sacado, que é o banco, de uma forma excepcional. Quando você contabilmente tem um valor na conta, mas o banco é que não tem o dinheiro lá. É óbvio que isso no dia a dia não acontece, tá? Até porque nós temos uma economia com seus fundamentos muito sólidos. O Banco Central mantém um fundo de socorro caso aconteça uma quebra de um banco ou mesmo de uma cooperativa de crédito. As próprias cooperativas possuem um fundo para dar essa tranquilidade e essa segurança jurídica a todos aqueles que têm sua conta corrente. Mas nós temos essa hipótese prevista. Então, pagamento parcial do cheque, você deve responder na prova lá no concurso que sim, é possível o pagamento parcial do cheque. Só que quem está fazendo esse pagamento parcial? O sacado, que é o banco ou a cooperativa de crédito. Isso está configurado, turma, lá no artigo 38, parágrafo único da lei do cheque. O portador não pode recusar pagamento parcial. E nesse caso, o sacado, que é o banco, pode exigir que esse pagamento conste do cheque e que o portador lhe dê a respectiva quitação.
Então, quero dar um exemplo aqui, um exemplo para que você possa materializar essa situação. Esse pagamento parcial do cheque não é a hipótese de você ter lá na sua conta corrente R$500 e aí você emitir um cheque de R$510 e o banco pagar os 500 e você ficar devendo R$10 para o emitente. Não é essa a hipótese, o banco vai devolver o seu cheque. A hipótese aqui é quanto ao sacado. Então imagine a liquidação de uma cooperativa de crédito que tenha quebrado. Chega o liquidante então para apurar essa relação e verifica que o que eu tenho contabilmente com o que realmente eu tenho de depósitos reais quanto a essa cooperativa, temos um desequilíbrio, ou seja, eu tenho mais valores contabilizados do que os valores reais depositados. E o liquidante então determina, num exemplo prático, que todos os depósitos que forem pagos ali deverão ser pagos na proporção de 50%, por exemplo. Você está com um cheque desse, de um banco que está sendo liquidado, vai chegar no caixa, o caixa vai pegar o título, vai pagar metade desse título, devolver para você o título original para que você possa ter a cártula para poder executar a outra parte do emitente e você dará a quitação parcial, né? A quitação parcial desse título, ou seja, vai dar o recibo e no verso do título vai estar escrito quanto que foi pago. Então lembre-se, pagamento parcial do cheque pode, mas só para o sacado, numa situações extremamente excepcionais, né? Excepcionalíssimas, né? Que hoje, inclusive, na estrutura nossa econômica do Brasil e bancária, eu não vislumbro essa possibilidade mais, ok? Bem, vamos continuar. Todo mundo compreendeu essa parte do pagamento parcial? Sim? Então, vamos dar continuidade aqui à questão da nossa ação de execução, que é a ação cambiária. Vamos lá. Então, vamos entrar agora para a prática da ação cambiária. Bem, dentro desse gráfico aqui, pessoal, a estrutura então da ação de execução, ela constitui apresentação mais prescrição. Agora fiquem atentos no seguinte aspecto. Esse prazo de apresentação são contados em dias. O prazo de prescrição, que é sucessivo, são contados em meses. Então fique atento na questão de aparecer lá na prova, numa prova de concurso para você, que a prescrição para cheque dentro da praça são de 7 meses da emissão e que para cheque fora da praça são de 8 meses. Está errada essa resposta, porque você não pode considerar 30 dias ou 60 dias como sendo um mês ou 2 meses. Lembre sempre daquela máxima quando você entrou na sua universidade e o professor alertou para você: gente, prazos em dias contam-se em dias, prazos em meses contam-se em meses. Como eu tenho uma situação aqui efetivamente de prazos sucessivos, contando a minha ação de execução, eu não posso contar a apresentação dentro da praça como sendo de um mês. Então, a resposta correta, se aparecer na prova no concurso para você, olha, o prazo para apresentação são de 6 meses após expirada a apresentação. Beleza, está correta essa alternativa. O prazo para ação de execução são de 30 dias ou 60 dias, contados da data da emissão, mais 6 meses para a prescrição. Está correta também essa alternativa, tá certo? O que eu não posso considerar é falar que o prazo para apresentação para um cheque dentro da praça são de 7 meses, considerando tudo a mesma coisa. Está errado, seu cálculo vai ficar errado. Principalmente, não esqueçam, eu tenho meses com 31 dias, eu tenho meses com 28 dias e eu tenho meses bissextos, anos bissextos, onde eu tenho 29 dias. Então, fique ligado com essa dica, porque é aí que vai acabar explorando você lá na segunda fase da OAB. De repente cai uma questão muito fácil para você poder justificar nos embargos do devedor a prescrição daquele título. E você conta isso de forma corrida em meses.
aí você erra a conta, porque normalmente se coloca lá, o avaliador tem aquele coração peludo, ele quer justamente saber se você vai contar, e ele coloca aquele prazo prescricional no limite, para que você possa falar assim, ó, está prescrito ou não está prescrito? Justamente tendo uma diferença de 1 ou 2 dias, ele vai contabilizar isso lá entre o mês de fevereiro, e aí acaba você errando uma questão facílima, né, da sua peça na prova da segunda fase da OAB, beleza? Vamos continuar então aqui, turma, vamos continuar. Já falamos então sobre a questão da execução, muito importante que nós temos que falar agora aqui. Falamos da ação de execução, mas não podemos esquecer a respeito da prescrição para a ação de regresso. O que é isso? Ora, eu como o princípio que nós temos, eu posso executar qualquer um dentro da cadeia de endosso, eu posso promover a minha ação de execução contra o devedor principal, ou contra todos os obrigados, ou escolher um coobrigado indireto para poder cobrar. Ou seja, acontece isso aqui, pessoal, olha lá, nessa cadeia. Eu então, emitente aqui, eu portador, posso executar todo mundo, posso executar somente o emitente, ou posso executar aqui só um desses coobrigados. Bem, o que acontece aqui é o seguinte: se eu portador, eu resolvi então fazer a cobrança de um coobrigado, qual é o prazo que esse coobrigado tem para poder fazer a cobrança regressivamente do emitente, ou mesmo que seja do endossante que está anterior a ele? Esse prazo, pessoal, é prazo de 6 meses. Então, a ação de regresso contra o anterior deverá ser promovida dentro do prazo de 6 meses. De quando? Bem, então nós temos 2 pontos. Da data em que este pagou, ou seja, pagou de forma espontânea, então ele tem direito de entrar com regresso 6 meses, ou então da data em que ele foi acionado, da data que ele foi demandado. Da data que ele foi acionado na sua execução, ele tem que então promover a ação de regresso contra o outro durante o período de 6 meses, ok? Então aqui nós temos a execução da ação de regresso. Bem, a interrupção da prescrição, já falamos isso. Qual seria então a interrupção da prescrição? Através, obviamente, do protesto. O protesto, então, de um cheque interrompe a prescrição. E aquela máxima, pessoal, para lembrar para vocês: a interrupção da prescrição somente prejudica ao emitente, devedor principal, tá? Avalista, aquele que está avalizando um cheque, vai continuar com o período prescricional na prescrição original, né? A interrupção da prescrição, lembrando um pouquinho para vocês da matéria de teoria geral. Como que funciona? Estou ali dentro desse período. Vamos lá. Vamos lá. Estou aqui dentro desse período. Chegou aqui, eu precisei de um prazo maior. Fiz um protesto. O que acontece? Zera o cronômetro, como é a interrupção, zera o cronômetro, inicia um novo prazo prescricional do quê? De mais 6 meses. Mais 6 meses para poder fazer a execução. Só que esse gráfico acaba ocorrendo de forma paralela aqui. Para os coobrigados, não existe interrupção. Para os coobrigados indiretos, não existe interrupção. A interrupção vai produzir efeito somente no devedor principal. Então, se eu for me utilizar para executar, e eu estou me utilizando já da extensão da nova prescrição interrompida, só poderei colocar no polo passivo da minha ação de execução o devedor principal, porque o avalista já terminou com ele. O avalista, quando ele assume um compromisso, ele já assume o compromisso como coobrigado dentro da prescrição originária, ok? Então, essa é a lembrança que eu queria fazer para vocês referente à interrupção da prescrição.
certo? Bem, e vamos falar agora sobre uma outra ação que nós temos. Você devia estar observando aqui que eu fiz um gráfico logo após aqui, que é a ação de enriquecimento ilícito do cheque. Ação de enriquecimento ilícito do cheque. Esta ação de enriquecimento ilícito do cheque, ela vem no artigo 61 do cheque, tá? Definindo então que logo após finalizado o prazo prescricional, eu posso então entrar com a minha ação de enriquecimento ilícito, que começa a contar a sua prescrição a partir do momento da expiração da ação de prescricional. Ou seja, qual é o prazo? 2 anos após findado o prazo de execução. E ela vai ter uma natureza de conhecimento, pessoal. Ela não é uma ação que tem força executiva. A vantagem dela é simplesmente o seguinte: qual é o objeto que eu tenho para essa ação de enriquecimento ilícito? O objeto é o próprio cheque. Ou seja, olha, está aqui o cheque, o portador dormiu em berço esplêndido, não aproveitou do prazo prescricional para poder entrar com a sua ação de execução, dormiu no ponto, mas mesmo assim está ali logo após a execução e ele pode então promover a ação de enriquecimento ilícito. Cuidado, aqui nós estamos falando da ação de enriquecimento ilícito ou lucropletamento ilícito do cheque, previsto no artigo 61. Nada tem a ver com a ação de enriquecimento ilícito, porque tem o mesmo nome lá no Código Civil, tá? Lá são outros fundamentos, lá a ação é outra, não faz referência a esta daqui, tá? Então nós temos essa estrutura. A execução é só durante esse prazo, apresentação mais prescrição. Depois é que eu tenho a possibilidade de entrar com a ação de enriquecimento ilícito, que começa a contar logo após findado a prescrição, 2 anos, e o que o objeto justamente dessa nossa ação será o cheque que não foi pago, para que o devedor não se lucroplete sem ter a possibilidade de pagar. É óbvio que vai ter possibilidade de audiência de conciliação, audiência de instrução, tá? Para poder constituir um título executivo judicial, e após formado coisa julgada é que nós vamos ter a ação de execução, certo? Bem, dando continuidade então aqui, superado então essa estrutura, espero que todos estejam gostando da aula, né? Vamos iniciar então a falar a respeito. Bem, vamos fazer o seguinte, pessoal, vamos fazer mais um intervalinho. E aí nós vamos falar no próximo intervalo, 5 minutinhos, tá? Só para vocês poderem tomar uma aguinha, respirar um pouquinho, esfriar um pouco a cabeça, que eu sei que está muita informação para vocês. E logo em seguida nós vamos falar a respeito do cheque pós-datado. Muito interessante, para que você veja quais foram as teorias desenvolvidas e como que a jurisprudência tem enxergado a questão do cheque pós-datado, ou como o costume comercial prefere falar, do chequinho pré-datado, ok? Pessoal, um abraço de coração, daqui a pouquinho, 5 minutinhos, só para o professor beber água, para vocês também. Deixa eu ver quem que está aqui. Ah, pessoal de Santa Catarina, tudo bem? Como vai vocês? Tudo jóia? Ok. Um abraço para todos vocês. Isso que é o bacana, né, pessoal? A gente poder democratizar o conhecimento, tá? A Maiara, né, também está aí. Um abraço para vocês. Isso que é bacana, a gente poder democratizar um pouco do nosso conhecimento. O conhecimento não foi feito para ficar sendo guardado a 7 chaves, e sim para a gente poder difundir cada vez mais. Um grande abraço, um beijão, 5 minutinhos, volto com vocês aqui falando referente a cheque pré-datado. Um abraço, valeu turma!